é Tairo. Eu vou apresentar agora a obtenção da curva de escoamento através dos ensaios de tração e compressão. Pois bem, aqui é um pequeno sumário ali que eu vou abordar. Então, a gente vai falar sobre os objetivos, uma introdução, falar sobre os ensaios de compressão. Então, eu vou passar um vídeo da aula prática de compressão. Depois eu vou falar sobre ensaios de tração. Eu vou passar um vídeo das aulas práticas de tração. Aí depois eu vou passar os cálculos, né, que a gente vai ter que realizar para os relatórios e o que vai ter que ter no relatório. Aqui é resumo bibliográfico. Então tá bom. Nossos dois objetivos são construir uma curva de escoamento de um material a partir dos dados adquiridos nos ensaios de tração e compressão. E também a obtenção da equação que descreve a resistência ao escoamento como função da deformação verdadeira no processo de deformação a frio. No caso, a gente vai usar o modelo da equação de Holloman. Tá. A gente já deve estar habituado a ver essa curva aqui. Tensão convencional, deformação convencional, o campo elástico, tem módulo de elasticidade, tudo. Mas para a conformação a gente vai mais trabalhar nessa área aqui, nessa região, entre o limite de escoamento e o limite de resistência do material. A partir daqui, para o ensaio de tração, acontece a estricção do corpo de prova e daqui para frente desanda. Não é muito interessante para a gente essa parte, porque vai conformar o material, a gente não quer que ele saia trincado. Então é bom sempre trabalhar nessa parte da região de microaumento uniforme. Então essas são as propriedades importantes desse gráfico de engenharia. Também o alongamento que o material vai ter, é importante saber quanto que o material ele vai se alongar nesse processo. Esse diagrama ele não fornece um comportamento real na região plástica, o que é importante para a conformação, apesar desses pontos. Então, a gente utiliza mais a curva tensão verdadeira, deformação verdadeira, que irá levar em conta todas as deformações instantâneas do material. Então, a cada momento, a área da seção transversal do material ele vai mudar, então a tensão ele vai mudar. Então, a gente vai ficar recalculando isso, até conseguir a curva tensão verdadeira, deformação verdadeira. Então, as curvas de escoamento descrevem o comportamento mecânico do material em regime plástico. Possibilita ter alguns parâmetros importantes para a conformação mecânica. Como, por exemplo, conformar uma peça, precisa de uma força para poder fazer essa conformação. Então, precisa de uma energia, potência que o equipamento tem que ter. E também é importante para dimensionar matrizes. Então, como que acontece esse processo aí? Então, as curvas de escoamento elas são determinadas por ensaios mecânicos com tensão, com estado de tensão uniaxial, ou puramente trativa, puramente compressiva, ou mais próximo possível, e usualmente ensaios de tensão e compressão, também tem ensaios de torção, mas a gente vai trabalhar com tração e compressão. A curva de escoamento, ela também possibilita ter informações importantes, que é a equação que descreve a resistência ao escoamento, em função da deformação verdadeira. Então, aqui ao lado, a gente tem aqui uma página de uma tela de um software com várias dessas equações. Então, essas equações elas foram moldadas por um modelo e passadas para cá. E para isso tem que fazer um ensaio do material que você quer fazer, na temperatura que você quer fazer, no estado de deformação, tudo isso aí. E a partir daí a gente
equaciona para poder utilizar no software. Então, esse software vai fazer alguns cálculos, algumas simulações de contato entre matriz e peças, matriz e o corpo de prova ali, né? No caso, a peça mesmo. Vai ver a deformabilidade dela, tudo certinho. Né? Vai calcular forças e etc. a partir desta curva, né? Com base nessa curva. Então, o que influencia na tensão de escoamento de um material? Então, existem os fatores que não são relacionados diretamente com o processo de deformação, são composição química, microestrutura, tamanho de grão, tratamento térmico. Então, essas coisas aí, ainda tem mais algumas que não são inerentes ao processo de deformação. Né? O que realmente vai, as variáveis que a gente vai suportar mais a temperatura, deformação e velocidade de formação. Então, por exemplo, aumentando a temperatura do material para ensaio, o que vai acontecer? O material ele vai tender a ficar mais maleável. Então, a força necessária para moldar esse material, poder conformar ele, vai diminuir. Então, quanto maior a temperatura, geralmente, né, o material ele, fica mais fácil de ser moldado. Também tem a deformação, né? Então, deformação para o regime frio. Quanto mais você deforma, mais o material vai encruar e maior vai ser a tensão necessária para fazer o material escoar mais. Então, à medida que vai aumentando a deformação, a tendência é o KF diminuir, aumentar mais. Né? E na velocidade de deformação, por exemplo, nas temperaturas de recristalização de material, elas são bem mais visíveis. Elas influenciam nas outras temperaturas também, mas mais para temperaturas de cristalização, que dá para ver mesmo uma diferença grande na velocidade de deformação e a tensão que vai ter. Então, a gente vai utilizar a equação de Hollow, que é um modelo que descreve a resistência, o escoamento do material em função da deformação verdadeira. Então, ela é utilizada para deformações a frio. Tem outras também, Swift, Love, mas a gente vai ficar nessa aqui. Então, o que descreve essa equação é tensão de escoamento. Aqui também a gente tem a deformação verdadeira, então a gente precisa da tensão de escoamento, deformação verdadeira. Só que tem esses dois outros fatores que a gente vai calcular, né? O coeficiente de resistência e o expoente de escoamento N. Aqui tem um fato interessante que essa equação ela irá funcionar a partir de um certo ponto. Né? Antes disso fica difícil não tem precisão, porque imagina só, a deformação verdadeira, quando ela é muito pequena, quando ela tende a zero aqui, o KF vai tender a zero. Isso foge um pouco do que seria na realidade. Então a gente convenciona uma tensão de escoamento inicial, KF0, que ele é aproximadamente o limite de escoamento ali. Então a gente acaba igualando o limite de escoamento. Pois bem, então vamos falar um pouco sobre ensaio de compressão. Que a gente tem as matrizes, né, desse desenho esquemático aqui da esquerda. Essa primeira aqui é fixa, a de baixo. A de cima, ela é móvel. Então, geralmente é uma prensa hidráulica, vai fazer esse movimento, né, uniaxial, que vai deformar um corpo de prova, que vai ter um diâmetro inicial e uma altura inicial, e ela vai terminar num diâmetro final e uma altura final. Né? A gente tem que tomar cuidado com as dimensões do corpo de prova. Ele não pode ser muito esbelto, porque aí pode correr o risco de flambagem.
Então, o que a gente quer é uma deformação mais homogênea possível. Então, quanto menos, tem uma relação, né, do tamanho do corpo de prova entre o diâmetro e a altura. Tem até umas tabelas, então se seguir ali certinho, não vai ter problema com isso. Nesse lado aqui direito, o que a gente está faltando falar, esse acabamento, aliás, tem lá no LDTM, é o ECA. Então, ele tem uma célula de carga e tem um LVDT. A célula de carga, ela funciona da seguinte maneira, né? A cada momento ela vai medir a força. Então, a prensa hidráulica vai descer, aqui é a matriz, então vai tocar aqui, vai fazer uma força e essa célula de carga vai medir e vai passar para o sistema de aquisição de dados links. Aqui também o LVDT SKI aqui atrás, então ele vai se deslocar juntamente com a matriz, então ele vai fazer a medição do deslocamento. Então também vai passar para o sistema de aquisições e esse sistema de aquisições vai dar um gráfico força-deslocamento, numa tensão-deformação. A gente tem que alterar os dados para transformar em tensão-deformação. Então, a gente consegue ver aqui, diferentemente do ensaio de tração, que a força vai aumentando, né, até o final. Aqui os corpos de prova, inicialmente e depois. Então, o que vai acontecer? A área da seção transversal do material vai mudar a cada instante, vai variar a cada instante. Com isso, vai precisar de mais força para o equipamento, para o material escoar mais. Também tem fator de encroamento, né? E um pequeno fator de atrito ali, mas assim, é pouca coisa. Então, é ideal utilizar o lubrificante para minimizar o máximo possível, zerar essa parte do atrito. Né? Então, a metodologia que a gente adotou, né? Então, primeiramente, a gente tem que fazer as medições da altura inicial, diâmetro inicial do corpo de prova, fazer 2 vezes, tirar a média, ver a média para ter uma noção mais ou menos de como que é as dimensões. Tem que ser preciso, né? Depois limpar as matrizes e a amostra. Não é bom ter sujeira, né? Porque isso aí pode interferir no resultado ali, no gráfico. Então, tem que estar a matriz limpa, a amostra limpa, né? Realizar a lubrificação, que eu avisei já, né? Diminuir o atrito, né? Tem que ser estado de tensões inaxiais, então só compressão nesse caso. Posicionar o corpo de prova no centro da matriz e verificar se as faces do corpo de prova e da matriz estão paralelas. Isso aí é para ter certeza que a deformação vai ser homogênea. Também efetuar a compressão, né, registrando os valores de força de deslocamento. E, no final de tudo, efetuar a medição da altura final. Então, basicamente é isso. Eu vou passar agora o vídeo, né, do ensaio. Um minutinho. Vou passar ali. Tá bom. O pessoal dá um like ali. Tá aí o link. Gente, alguma dúvida sobre o site de compressão? Por enquanto, não. Beleza. Então, eu vou passar agora para o ensaio de tração. Vamos falar um pouco sobre o ensaio de tração. Tá. Então, a gente já viu anteriormente
a curva convencional, né, como que ela funciona, né, o movimento dela, tipo, o fluxo que ela segue. Só que o que acontece na realidade? Na realidade, a área da seção transversal de um material ela vai diminuindo com o alongamento do material. Isso se deve à lei da constância de volume. Então, quando o volume do material é constante e o comprimento varia, a área, teoricamente, ela tem que diminuir, né, para poder continuar com o mesmo volume. Então, se você for calcular ponto a ponto cada deformação, né, e cada tensão em seguida dessa deformação instantânea, a gente consegue a curva verdadeira, né, tensão, deformação verdadeira. Então, né, basicamente assim que funciona. A gente tem no laboratório a máquina universal de ensaios EMIC, né, que ela tem capacidade de 600 kN de força. Ela é instrumentada, né, com célula de carga também e um transdutor de deslocamento. Então, tem um computador que possui um software de aquisição de dados e gera gráficos força e deslocamento igual. Mas o que acontece? Mais especificamente, essa de tração, né, o erro é maior. Ele tem um erro relacionado ao efeito mola em série. Por quê? Vai ter o corpo de prova, né, então esse corpo de prova ele tem um comprimento útil, aí tem um comprimento do corpo de prova que dá para ver aqui embaixo, que não é, ele é maior, né, ele não é o comprimento útil que a gente faz a medição, mas ele ainda tem aqui, e ainda tem o efeito da máquina. Então, são várias molas em série, e essas molas em série sobre a mesma força, então vai somar todas as deformações. Vai ter essa deformação aqui do corpo de prova, vai ter a deformação da parte que não é útil do corpo de prova, a gente vai querer só a parte útil do corpo de prova, né, e vai ter o da máquina. Então, o que se deve fazer, tipo uma máquina que tem uma rigidez maior, vai dar um erro menor. Então, essa é a relação do erro com a rigidez. Então, quanto maior a rigidez, menor o erro. Porém, ainda assim, a gente tem que fazer uma correção, porque a gente vai querer somente a deformação num determinado local para poder fazer as medições, né? Então, nossa metodologia, como é que funciona? A gente mede a altura inicial e o diâmetro inicial do material em 2 pontos diferentes. Aí, o que a gente faz? A gente marca, né, espaçamento uniforme de 5 milímetros. Fazemos várias marcações, né, no corpo de prova. E tipo, a gente marca todo o corpo útil, mas a gente só vai medir mesmo 50 milímetros. A gente vai fazer a medição em torno de 50 milímetros, né, que, segundo a norma, a gente vai utilizar. A norma STM é 8M. Então, depois a gente vai encaixar o corpo de prova na máquina, a gente vai efetuar a tração e registrar os valores, né, da força e deslocamento que ele vai ter, e a gente vai medir a altura final. Então, agora eu vou passar outro vídeo desse ensaio de tração, ok? E vou deixar o link também aqui do lado. Olá, agora iremos apresentar o ensaio de tração. Qual que é o objetivo do ensaio de tração? O ensaio de tração ele tem como objetivo
descobrir a curva de escoamento do material. A gente tem aqui um corpo de prova, e esse corpo de prova ele já está demarcado, o comprimento útil dele já está demarcado, dividido em 10 vezes, e existe uma relação de aproximadamente 5 vezes, né, o comprimento útil e o diâmetro. Então, essa máquina, né, EMIC, irá fazer uma força, irá criar uma força uniaxial que irá tracionar esse material. E o computador irá gerar um gráfico de força e deslocamento, né, que posteriormente a gente vai ter que transformar esse gráfico de força e deslocamento em tensão, deformação. E essas medidas iniciais de comprimento e diâmetro, nós iremos fazer essa medição, né, iremos passar essa medição e logo após a medição final. Tá? Então iremos posicionar este corpo de prova na máquina. Então, nós tiramos este material de lá, das garras, do material fraturado, e agora nós iremos unir as duas partes, né, e iremos agora tirar as medidas finais, né, do comprimento final da primeira lista até a última lista. E esse comprimento será ajustado ali no computador, né, a gente terá que ajustar esse comprimento para conseguir a curva real de tensão deformação. Ok? Pois é, alguém assustou aí com o barulho do estouro. Na hora lá é complicado, a gente fica só esperando o material romper. Mas assim, eu vou seguir aqui um pouco, só para vocês verem o deslocamento, eu vou só vou adiantar o vídeo, para vocês verem que realmente ele alonga. Não é só brincadeira. Vocês conseguem ver? Aqui eu cliquei aqui, vários pontos diferentes, eu não sei se segue aí no... Vocês podem dar uma adiantada.
1 minuto e 30, não, 1 minuto e 40 até 2 minutos e pouco, você vê uma diferença do alongamento do material. Tá? Então, vamos voltar os slides. Então, a partir das medições iniciais e finais, a gente faz a correção da curva. Oi? Alguma dúvida? Cara, eu teria uma questão ali. Sim. No caso do ensaio de tração, nós levamos o corpo de prova até a ruptura, né? Para obter a curva. Mas no caso da compressão, o material, por ser geralmente dúctil, ele não rompe, né? Então, qual é que seria o limite, então, estabelecido para parar esse ensaio? Olha, seria a deformação necessária. Geralmente tem um limite que a gente impõe, né, para a máquina para deformar até um certo ponto. Então, vai do processo de deformação que você vai querer. Quero só me permite complementar aí também a resposta aí. Assim, ó, tanto como o ensaio de compressão, né, eles têm várias aplicações, tá? Nós estamos agora, o que é o nosso objetivo aqui nessa aula prática? A gente está usando esses dois ensaios para determinar a curva de escoamento, né? Então, ali no caso da compressão, tu quer obter a curva de escoamento do material, que vai descrever o comportamento desse material em deformação plástica. Então, a gente estabelece o final, né? A altura final em função da deformação que tu quer atingir. Por exemplo, eu quero ter uma curva de escoamento que me informar até deformação de 1 ou de 1,5 em termos de deformação verdadeira. Daí eu vou calcular qual é a altura final que me dá essa deformação de 1 ou de 1,5. Certo? Claro que se tu deformar ali muito o corpo de prova, acaba trincando. Isso aí já não serve para a gente analisar a curva de escoamento, entendeu? O objetivo de analisar a curva de escoamento, ele não pode trincar. Você tem que parar o ensaio antes de que ocorra o trincamento. Então, na prática, para a curva de escoamento, com o objetivo de curva de escoamento, tu pode ir com ensaio de compressão o máximo, né, que tu puder. Tu pode ir até o trincamento, só que os dados, a partir do momento que ele trinca, tu não pode usar esses dados, certo? Entendi. Ou a partir do momento que começa a ocorrer muito embarrilhamento, que o atrito começa a se tornar muito forte, também não dá para usar esses dados, porque a gente quer estado em axial de tensões. Entendeu? Então, esse aí que é o limite. Não ter um embarrilhamento excessivo e nem surgimento de trincas. Até aí tu pode ir. Ou parar na deformação desejada, né? Em função da curva que eu quero obter. Por exemplo, lá no meu processo, eu vou simular um processo, digamos, né, de forjamento a frio. Eu tenho deformações na peça que eu estou conformando a frio que atingem até valores de 1. Aí eu preciso ter uma curva de escoamento que passe desse valor de 1, para que eu possa calcular, usar esses dados, né, a curva de escoamento depois na simulação da peça, para alimentar o software para que eu possa simular essa peça depois, ou fazer qualquer tipo de cálculo, né? Assim como vocês viram nos exercícios, né? A gente precisa ter a curva de escoamento. Se eu quero obter, o objetivo nosso ali é obter a curva KF igual a C vezes φ na N, né? Então, aquela curva ela vai ter uma faixa de validade, por exemplo, de 0,2 de φ, de deformação verdadeira, até 1. Para eu dizer que ela tem validade, eu tenho que ter ensaiado o corpo de prova também até 1. Se eu ensaiar o corpo de prova só até 0,4 de deformação, a faixa de validade da curva vai ser até 0,4. A não ser que eu esteja contando com uma extrapolação dos dados, né? Entendeu? Então é isso aí que determina. Não sei se ficou claro. Sim, professor. Obrigado. E a tração, no caso ali, ó, também, a tração, normalmente tu vai usar um ensaio de tração
só para obter o limite de escoamento, o limite de resistência e o limite de ruptura. Esse é o uso normal, todo mundo conhece, né? O ensaio de tração convencional, que o Taio mostrou lá no início. Esse é o uso normal do ensaio de tração, né? Normatizado para esse fim, obter propriedades mecânicas. O que a gente está mostrando aqui hoje é uma coisa um pouco diferente, vocês têm que entender. A gente está pegando esse ensaio de tração para obter a curva de escoamento. Por isso que tem que transformar essa curva do ensaio de tração, que é uma curva tensão de engenharia e deformação de engenharia, em tensão verdadeira e deformação verdadeira. Né? Tá? Tem que fazer essa transformação aí. Porque daí sim a gente vai ter a curva de escoamento. E não dá para usar os dados ali depois da restrição, tá? E vai falar isso aí depois, né? No caso da tração, né? Por quê? Porque daí não tem mais estado inicial de tensões depois da restrição. Então, todos os dados não pode usar. Os dados da parte elástica também não pode usar. Então, usa só aquela janela das deformações homogêneas. Segue aí, né? Ok. Mais alguma dúvida ali, gente? Então, vou continuar. Então, agora a gente vai passar para os cálculos. Então, o primeiro cálculo que a gente tem que fazer, né, é uma correção. Seria um fator de correção, né, após receber os dados. E como eu disse anteriormente, o deslocamento que a máquina vai mostrar não é o mesmo deslocamento que a gente quer na medição. Então, para poder realizar isso, é só uma continha simples, né? Então, vai ser a variação do comprimento do corpo de prova, antes do ensaio e depois do ensaio, sobre deformação, a variação de deformação lá que a máquina vai mostrar. Por exemplo, se a máquina deu 20 milímetros e você mediu no corpo de prova e deu 15, então você vai colocar 15 dividido por 20, vai achar esse fator de correção, e depois, quando for colocar na planilha do Excel, você vai multiplicar por esse fator de correção todos os deslocamentos da máquina instantâneos. Então, multiplicando tudo, você faz a correção, então transforma aquela curva, ela passa para ter o comprimento do corpo de prova, né? O comprimento útil do corpo de prova, ok? Então, outro cálculo. Demorou para carregar, mas foi. Tá. Também, a partir da lei da constância do volume, a gente consegue determinar a área instantânea do corpo de prova. Então, vai ter o volume final igual ao volume inicial. Então, a área vezes a altura inicial vai ser igual à área instantânea vezes a altura instantânea, né, logo após a deformação. Então, você isolando, você tendo 3 dessas variáveis aqui, você acha a última. Então, a gente isola a área instantânea e a gente descobre ela com a área inicial, a altura inicial e a altura instantânea, que vai ser o deslocamento. Cada deslocamento que for dado lá na planilha do Excel, que depois a gente vai passar. Então, com essa área instantânea, é possível adquirir os dados da deformação verdadeira. Só um pouquinho. A altura instantânea ali, né? No caso de compressão, a altura instantânea vai ser o H0, né? Menos o deslocamento que a gente vai pegar no LVDT. A altura instantânea vai ser o H0 do corpo, né? No caso da compressão. No caso da tração, o L instantâneo vai ser o L0 mais o delta L que a gente mediu com o LVDT. Tá? Daí assim a gente vai calculando todas as casos da compressão ou todos os comprimentos no caso da tração. E daí depois de fazer isso, daí que aplica aquela correção que o Taio mostrou ali, né? É só para corrigir os dados em função de haver o efeito
observa ali, né, o efeito da soma das molas, né, esse erro de medição que ocorre pelo fato da gente não estar medindo direto no corpo de prova, né? Se a gente estivesse medindo diretamente no corpo de prova, aí a gente já teria a medida correta, tanto do delta L ou do delta H, no caso da compressão. Como a gente não está medindo direto no corpo de prova, a gente tem que fazer aquela correçãozinha lá, certo? Os extensômetros, que são chamados para medir direto no corpo de prova, eles são bem caros e no caso da compressão até é bem difícil de se conseguir. Ok, toca a ficha então. Beleza. Então, com essa área instantânea que a gente calcula, a gente adquire, então, os dados da deformação verdadeira e tensão verdadeira. Então, a tensão verdadeira é em função da força, força dividida pela área instantânea. E a deformação verdadeira vai ser o logaritmo natural da altura instantânea sobre a altura inicial. Então, na planilha você vai pegar, né, o dado anterior e depois o próximo, entendeu? Aí vai montando essa fórmula e sequenciando. Que aí vai pegando a parte de cima em relação à de baixo e vai. Então, outro ponto importante que a gente tem que achar é o limite de escoamento. Né? Então, é muito difícil da gente achar o ponto de escoamento inicial aqui, onde que separa a parte elástica e plástica. Então, por convenção, o que a gente faz? A gente cria uma reta paralela a essa reta aqui de proporção elástica. Então, a gente desloca essa reta 0,002, né, para a direita e segue ela até ter a intersecção com a sua curva. Aí, achando essa intersecção, beleza, achou o limite de escoamento. E a gente aproxima a tensão KF0 desse de escoamento aí, dessa tensão. Então, a gente tem que fazer o seguinte: fazer análise da região plástica a partir do limite de escoamento. Depois que consegue construir o gráfico, né, tensão, deformação verdadeira, a gente pega só a parte plástica para poder depois aplicar, né, o modelo de Hollow. Então, ela vai inicialmente sair deste ponto, que seria o limite de escoamento, vai começar do limite de escoamento. Para ensaios de tração, a gente vai utilizar até o ponto de estricção, onde começa a estricção. Por isso que é importante saber aquele ponto lá. O ponto ali, a 0,2 ali de deformação, na verdade ele já está depois do limite de escoamento, tá? E vocês viram lá, a gente passou aquela lá é em 0,02, né? É paralela, é o deslocamento da linha paralela. A deformação ali é um pouco diferente, também soma mais um pouco da elástica, né? Mas aqui a gente já está considerando 0,2, então já é maior ainda, é maior do que a deformação na parte elástica. Por que isso? Para garantir que tu já está dentro da parte plástica mesmo, porque para a conformação é o que interessa. Então, eu poderia começar, por exemplo, com 0,3, se fizesse um 0,4, né? O começo dessa região a ser utilizado, tá? Mas a gente está começando ali no 0,2 apenas por uma convenção, né, de onde a gente está iniciando a nossa análise para obter a curva, certo? Então vai depender também da região as deformações que tu tem na peça, né, para escolher essa região aí. Mas ela tem que estar dentro da região plástica. Poderia ser um pouco antes, poderia ser, por exemplo, 0,1 aí, né? A deformação elástica vai até 0,02. Então
aí já é 10 vezes mais, já é 0,2, tá? Só para deixar claro isso aí. Ok. Então, para ensaios de compressão, né, o limite de elasticidade vai a partir desse ponto aqui até, né, quanto for deformado o material, né? Mas tem que ter certeza que o material não rompeu, né, durante o processo. Vamos para o próximo. Então, temos os cálculos aqui agora. O que a gente vai fazer? A gente vai assimilar, né, a equação de Holloman com aquela anterior. Para fazer isso, a gente tem que passar para a base do logaritmo. Então, passando aquela curva kf sobre φ para logaritmo, vai ficar seguindo essa como se fosse uma reta, assim, praticamente uma reta, né? E a gente também faz a mesma coisa com a equação de Holloman. A gente passa para a base do logaritmo para tirar esse expoente aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos aplicar uma linha de tendência que vai gerar uma reta, né? E essa reta, ela vai ter a equação dela, y igual a x mais b, vai dar o valor de a e vai dar o valor de b. Então, o valor de a vai ser esse número aqui, 0,0875, né, já está aqui, que é a mesma coisa que o n. E o b da reta vai ser o log de c, que já tem um valor 2,9427. Então, isolando c, a gente acha que vai ser 10 elevado a 2,9427. Então, a gente acha o valor dele. Então, achando os valores de n e de c, a gente plota, então, o gráfico não, a equação de Holloman. Ok? Então, isso aí a gente chega no final. E ela é específica para esse material aí. Então, agora sobre o relatório. O que o relatório deve conter? Né? Primeiramente, eu ainda não falei sobre os ensaios. Acho que cada turma vai ter dois ensaios de tração e 2 de compressão para poder fazer esses relatórios. Então, vão ter 2 materiais diferentes para cada tipo, né, de experimento. E esse relatório vai ter que ter uma introdução, vai ter que ter um procedimento experimental, vai ter que apresentar os resultados, né, gráfico, força, deslocamento, curva, tensão, deformação convencional, curva, tensão, deformação verdadeira. Aí tem que determinar o limite de escoamento do material, determinar também a tensão de escoamento KF0 para φ igual a 0,002, o gráfico referente ao regime plástico, o gráfico da equação de Holloman, determinação da equação de Holloman, desculpe, o gráfico log KF, log φ. Então também deverá ter uma análise crítica dos resultados e referências bibliográficas, ok? Se tiver alguma dúvida,